Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja todo mundo se cuidando e, enquanto as aulas não retornam, a gente continua aqui de modo virtual, tá? Hoje vamos tratar de um assunto um pouquinho delicado aí na nossa gramática, que são os verbos irregulares, tá? Então, nós vamos começar recapitulando os conceitos básicos de verbos para aí sim entrarmos nos irregulares. Verbo, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, que eles são um pouquinho chatinhos, mas são super importantes dentro de uma oração. E não tem jeito, não tem como você escapar do verbo, ele está presente. Vocês já imaginou uma frase sem verbo? Eu vou dividir a minha tela com vocês, que aí vocês acompanham a explicação e podem pausar a qualquer momento para fazer alguma anotação, tá ok? Começou a chover aqui, eu espero que isso não atrapalhe o áudio, eu estou até de microfone, então vamos lá. Vou dividir minha tela aí, tá? Olá, então vamos dar continuidade à nossa aula de verbos, tá? A gente vai tratar aqui de verbos irregulares, mas antes, como eu disse, eu vou fazer uma pequena explicação sobre o que é um verbo. O que é verbo? Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômenos da natureza, tá? Nevou muito ontem, chove muito esta noite, como eu acabei de falar. O jogador chutará a bola, olha aí a imagem que eu botei para vocês. Ou eu estou triste. O verbo estar, que indica estado, tá bom? Outra coisa, lembra que eu falei que não tem como a gente fugir do verbo? Porque o verbo, ele é simplesmente a parte mais importante da frase. Olha só, o jogador chutará a bola. Eu grifei aí para vocês o verbo que chutará. Ele está no futuro, tá? E aí ele está como forma de verbo bonitinho, como a gente costuma a ver. Então, olha a frase de baixo. O jogador vai chutar a bola, tá? Vocês podem perceber que eu grifei dois verbos, o vai e chutar, certo? Quando nós temos dois verbos, a gente chama de locução verbal. Locução nada mais é do que duas ou mais palavras. No caso, como estamos falando de verbo, é uma locução verbal, certo? A gente já viu esses conceitos. Então, nós temos três conjugações aí do verbo, tá? Primeira conjugação, ar. Segunda conjugação, terceira conjugação, ir. Tá? São as terminações aí dos verbos que nós temos. Amar, vender, partir. Tá vendo? Ar, ir. O partir, ele é um verbo da terceira conjugação. O vender, um verbo da segunda conjugação. E o amar é um verbo da primeira conjugação. Certo? Até aí, tudo bem? Olha só, nós temos três modos verbais, que é o indicativo, subjuntivo e imperativo. A gente já viu que o indicativo ele indica uma certeza, o subjuntivo uma dúvida e o imperativo uma ordem. Lembrem sempre do imperador, tá? Façam essa associação aí com essa palavra, imperativo, imperador, que dá ordens, tá ok? Para falarmos deste quadro aqui, eu vou colocar aquela musiquinha que a gente sempre canta em sala de aula, que vocês adoram, do Bruno Mars, uma versão que eu fiz dos verbos. Vamos relembrar? Os verbos não são tão difíceis, basta você cantar. Indicativo, uma certeza. Subjuntivo, uma dúvida. Imperativo é aquele, imperativo é aquele, imperativo é aquele que exprime uma ordem, um modo indicativo. É um pouco mais complexo, já que nele temos 6 tempos verbais. Mas calma, por favor, mas calma, por favor, mas calma, por favor, que eu já vou lhe explicar. Temos o presente, um fato atual, e o pretérito, que é um passado. Assim, o perfeito é aquele terminado, e o imperfeito não foi o mais perfeito. É uma ação que aconteceu e já acabou, antes de outra que já começou e que também já finalizou. Já o futuro do presente é em relação ao meu hoje. É o futuro que eu planejo e que é certo. É o futuro que eu planejo e que é certo. Já o futuro do pretérito, eu pensava no passado, aquele sonho esperado, não realizado. Eu não tenho tal controle sobre isso. Ele indica uma possibilidade, o modo subjuntivo é um pouco mais facinho, já que nele temos
Três tempos verbais, o presente com o que, o imperfeito com o ser, o futuro com o quando, é tão simples assim. O imperativo, o mais fácil de todos, só tem afirmativo e negativo. A única exigência é que não tenha o eu. Então, com esta música, eu acho que fica mais fácil de vocês decorarem o que significa pretérito, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, e que também saiba que no subjuntivo a gente sempre conjuga esses três tempos do subjuntivo com essas palavrinhas, o que, o se e o quando, como eu falo aí na música. O imperativo, a gente tem só o afirmativo e negativo, e não pode ter o eu porque eu não posso me dar ordens, né, de acordo com a gramática. Então a gente já viu o modo imperativo, que ele é muito utilizado nas propagandas, que a gente também viu, que é um gênero literário muito legal. As propagandas, ela tem como objetivo persuadir, que é convencer o público-alvo dela.